Capítulo 13. Mais tarde naquele dia, no friaque a caminho da clínica, Brauer levantou a questão do sigilo e propôs que Nietzsche talvez se sentisse mais confortável sendo admitido sob um pseudônimo, especificamente como Eckhart Müller, o nome que usara ao discutir seu paciente com Freud. Eckhart Müller? Eckhart Müller. Eckhart Müller. Nietzsche, obviamente bem-humorado, entoou lentamente o nome para si, mesmo em um sussurro suave como que para discernir sua melodia. É um nome tão bom como qualquer outro, suponho. Tem algum significado especial? Talvez, especulou maldosamente, seja o nome de algum outro paciente notoriamente obstinado. É um simples mnemônico, explicou Brauer. Forma um pseudônimo para um paciente substituindo cada inicial de seu nome pela letra do alfabeto imediatamente precedente. Assim, obtive E.M. e Eckhart Müller. Foi simplesmente o primeiro E.M. que me ocorreu. Nietzsche sorriu. Talvez um dia algum historiador da medicina venha a escrever um livro sobre médicos famosos de Viena e indagará por que o eminente Dr. Joseph Brauer visitava tão frequentemente certo Eckhart Müller, um homem misterioso sem passado ou futuro. Foi a primeira vez que Brauer viu Nietzsche ser brincalhão. Era um bom presságio para o futuro, e Brauer correspondeu. Coitado dos futuros biógrafos de filósofos quando tentarem reconstituir as andanças do professor Friedrich Nietzsche durante o mês de dezembro no ano de 1882. Alguns minutos depois, tendo refletido melhor a respeito, Brauer se arrependeu de ter sugerido um pseudônimo. Dirigir-se a Nietzsche através de um nome falso na presença da equipe da clínica impunha um subterfúgio totalmente desnecessário a uma situação já enganosa. Por que aumentar a sua carga? Afinal, Nietzsche não precisava da proteção de um pseudônimo para o tratamento da hemicrânia, uma doença comum. O acordo entre eles exigia que ele, Brauer, corresse os riscos. Logo, se alguém necessitava da proteção do sigilo, era ele, e não Nietzsche. O fiacre adentrou o 8º distrito, conhecido como Josephstadt, e parou diante dos portões da clínica Lawson. O porteiro, reconhecendo Fishman, evitou discretamente espiar dentro da cabine e correu para abrir os portões giratórios de ferro. O fiacre balançou e trepidou na passagem de pedras de 100 metros até o pórtico com colunas brancas do edifício central. A clínica Lawson, uma bonita estrutura de pedras brancas com 4 pavimentos, abrigava 40 pacientes neurológicos e psiquiátricos. Ao ser construída 300 anos antes como a residência urbana do barão Friedrich Lawson, ficava imediatamente fora das muralhas de Viena, sendo circundada por suas próprias muralhas, além de estábulos, uma cocheira, chalés dos criados e 20 acres de jardins e pomar. Aqui, geração após geração de jovens Lawson nasceram, cresceram e saíram para caçar o grande e selvagem javali. Com a morte do último barão Lawson e de sua família, quando da epidemia de febre tifoide de 1858, a propriedade dos Lawson passara para o barão Wertheim, um sobrinho distante e imprevidente que raramente deixava sua propriedade rural na Baviera. Avisado pelos administradores de que só conseguiria se desfazer do ônus da propriedade herdada, transformando-a em uma instituição pública. O barão Wertheim decidiu que o edifício deveria se tornar um hospital de convalescentes, com a estipulação de que sua família recebesse cuidados médicos gratuitos perpétuos. Uma instituição de caridade foi estabelecida e um conselho diretor recrutado. Este último invulgar por incluir, além de várias famílias católicas proeminentes de Viena, também 2 famílias filantrópicas judaicas, os Kompers e os Altmann. Embora o hospital, aberto em 1860, cuidasse primeiramente dos ricos, 6 de seus 40 leitos foram doados e tornados disponíveis para pacientes pobres, mas limpos. Foi um desses 6 leitos que Brauer, que representava a família Altmann no conselho diretor do hospital, destinou para Nietzsche. A influência de Brauer na Lawson transcendia sua participação no conselho diretor, pois era também médico pessoal do diretor do hospital e de diversos outros membros da administração. Quando Brauer e seu novo paciente chegaram à clínica, foram saudados com grande deferência. Todos os procedimentos formais de entrada e registro foram dispensados, e o diretor e a enfermeira-chefe conduziram pessoalmente o doutor e o paciente pelos quartos disponíveis. Escuro demais, foi o parecer de Brauer sobre o primeiro quarto. O Sr. Müller precisa de luz para ler e para sua correspondência. Procuremos algo na ala sul. O segundo quarto era pequeno, mas claro, e Nietzsche comentou: este serve, tem muito mais luz. Mas Brauer rapidamente o contestou: pequeno demais, muito abafado. Mas está livre?
Nietzsche gostou também do terceiro quarto. Sim, este é inteiramente satisfatório. Mas Brauer novamente não ficou satisfeito. Devassado demais, barulhento demais, poderíamos conseguir alguma coisa mais longe da enfermagem? Ao entrar no quarto seguinte, Nietzsche não esperou pelo comentário de Brauer, mas imediatamente guardou sua pasta dentro do armário, tirou os sapatos e deitou-se na cama. Não havia o que discutir, posto que Brauer também aprovou esse espaçoso quarto de canto no terceiro pavimento, com sua grande lareira e excelente vista dos jardins. Ambos os homens admiraram o grande tapete de Isfahan, salmão e azul, um pouco surrado, mas ainda magnífico, obviamente remanescente de dias mais felizes e saudáveis na propriedade dos Lawson. Nietzsche anuiu em aprovação ao pedido de Brauer de colocarem no quarto uma escrivaninha, um lampião a gás e uma cadeira confortável. Tão logo se viram a sós, Nietzsche reconheceu que se levantara rapidamente demais depois do último ataque. Sentia-se fadigado e sua dor de cabeça estava voltando. Sem protestar, concordou em passar as 24 horas seguintes repousando tranquilamente na cama. Brauer desceu o corredor até a enfermagem para solicitar medicamentos. Colquicina para a dor e hidrato de cloral para fazer dormir. Nietzsche era tão viciado em cloral que a retirada demandaria várias semanas. Quando Brauer retornou ao quarto de Nietzsche para se despedir, o filósofo levantou a cabeça do travesseiro e, apanhando um pequeno copo d'água ao lado da cama, propôs um brinde. Até o início oficial de nosso projeto amanhã. Após um breve repouso, planejo passar o resto do dia desenvolvendo uma estratégia para nosso aconselhamento filosófico. Até a próxima, Dr. Brauer. Uma estratégia. É hora, pensou Brauer no fiacre, a caminho de casa, de eu também pensar numa estratégia. Estivera tão absorvido em capturar Nietzsche que simplesmente não pensara em como domesticar sua caça, agora no quarto 13 na clínica Lawson. Enquanto o fiacre balançava ruidosamente, Brauer tentou se concentrar em sua própria estratégia. Tudo parecia confuso, carecia de diretrizes reais, de precedentes. Teria de dividir um tratamento inteiramente novo. Melhor discuti-lo com Zig. Era a espécie de desafio que adorava. Brauer pediu a Fishman que passasse no hospital e localizasse o Dr. Freud. O Hospital Geral de Viena, onde Freud, um assistente clínico, se preparava para uma carreira médica, era uma pequena cidade em si mesma. Abrigava 200 pacientes e consistia em 12 edifícios quadrangulares, cada qual com um departamento separado, com seu próprio pátio e muro, e conectado por um emaranhado de túneis subterrâneos a todos os outros edifícios quadrangulares. Um muro de pedras com 4 metros de altura separava toda aquela comunidade do mundo exterior. Fishman, desde muito tempo familiarizado com os segredos daquele labirinto, correu para chamar Freud em sua enfermaria. Poucos minutos depois, retornou sozinho. O Dr. Freud não está. O Dr. Hauser disse que ele saiu para o café 1 hora atrás. O café frequentado por Freud, o café Landtimann, no Franzensring, distava poucos quarteirões do hospital. Ali Brauer o encontrou sentado sozinho, bebendo café e lendo uma revista literária francesa. O café Landtimann era frequentado por médicos, assistentes clínicos e estudantes de medicina. Embora menos elegante que o café Christendiu, frequentado por Brauer, assinava acima de 80 periódicos, talvez mais do que qualquer outro café de Viena. Zig, vamos para Delmel comer uma torta? Tenho umas coisas interessantes para lhe dizer sobre o caso do professor com enxaqueca. Em segundos, Freud vestiu seu casaco. Embora adorasse a melhor confeitaria de Viena, só podia frequentá-la como convidado de alguém. 10 minutos depois, estavam sentados em uma tranquila mesa de canto. Brauer solicitou 2 cafés, uma torta de chocolate para si e uma torta de limão com creme chantilly para Freud, mas este terminou tão rapidamente que Brauer persuadiu seu jovem amigo a escolher outra do carrinho de para com 3 andares de tortas. Quando Freud terminou 1000 folhas de chocolate e um segundo café, ambos os homens acenderam seus charutos. Então Brauer descreveu em detalhe tudo o que ocorrera com Müller, desde a última conversa com Freud. A recusa do professor de se submeter a tratamento psicológico, sua saída reenvecida, a enxaqueca no meio da noite, a estranha chamada domiciliar, sua overdose e o peculiar estado de consciência, a voz baixa e suplicante pedindo ajuda, e, finalmente, o notável acordo fechado no consultório de Brauer naquela manhã. Freud fitava Brauer intensamente durante sua narrativa. Um olhar já conhecido de Brauer. Era o olhar de recordação total de Freud. Estava não apenas contemplando e registrando tudo, mas também arquivando. 6 meses depois, seria capaz de repetir aquela conversa com total precisão. Mas a conduta de Freud mudou abruptamente quando Brauer descreveu sua proposta final. Joseph, você lhe ofereceu o quê?
Tratará a enxaqueca desse Ermuller e ele deve tratar seu desespero? Está brincando. O que isso significa? Zig, acredite, foi a única saída. Se eu tivesse tentado qualquer outro método, tchau. Ele estaria a caminho da Basileia. Lembra-se da excelente estratégia que planejamos? Persuadi-lo a investigar e reduzir o estresse de sua vida? Demoliu-a em minutos, elogiando totalmente o estresse. Cantou rapsódias a respeito. Qualquer coisa que não o mate, alega ele, o fortalece. Entretanto, quanto mais escutei seus pensamentos e refleti sobre eles, mais me convenci de que ele se imagina um médico. Não um médico pessoal, mas de toda a nossa cultura. Assim, disse Freud, você o capturou sugerindo que começasse a curar a civilização ocidental a partir de um espécime individual. Você. É verdade, Zig, mas primeiro ele me capturou. Oh, aquele homolúculo que, segundo você, está vivo em cada um de nós, me capturou através da lamentosa súplica de Nietzsche. Ajude-me, ajude-me. Isso significa, Zig, quase bastou para me fazer acreditar em suas ideias sobre a existência de uma parte inconsciente da mente. Freud sorriu para Brauer e saboreou uma longa tragada de seu charuto. Bem, agora que você o capturou, o que fará? A primeira coisa que temos a fazer, Zig, é nos livrarmos deste termo capturar. A ideia de capturar Hector Müller é incongruente, como capturar um gorila de meia tonelada com uma rede de caçar borboletas. Freud deu um sorriso ainda maior. Sim, abandonemos capturar. E digamos simplesmente que você o internou na clínica e o verá diariamente. Qual é a sua estratégia? Sem dúvida, ele está ocupado projetando uma estratégia para ajudar você em seu desespero a partir de amanhã. Sim, foi exatamente o que ele me disse. Provavelmente, deve estar se dedicando a isso neste exato momento. Portanto, é hora de eu também planejar e espero contar com sua ajuda. Ainda não pensei minuciosamente, mas a estratégia é clara. Preciso persuadi-lo de que está me ajudando. Enquanto isso, lentamente e imperceptivelmente, trocarei de papel com ele até que se torne um paciente e eu volte a ser um médico. Exatamente, concordou Freud. É isso mesmo que precisa ser feito. Brauer se maravilhou com a capacidade de Freud de sempre parecer tão seguro de si, mesmo em situações carentes de qualquer certeza. Ele espera, continuou Freud, ser o médico de seu desespero. Essa expectativa tem que ser satisfeita. Vamos planejar, uma etapa de cada vez. A primeira fase, obviamente, será persuadi-lo do seu desespero. Planejemos essa fase. O que você dirá? Não tenho nenhuma preocupação com isso, Zig. Posso imaginar muitas coisas para discutir. Certo, Joseph, mas como você dará credibilidade a isso? Brauer hesitou, pensando em quanto de si poderia revelar. Entretanto, respondeu. É fácil, Zig. Basta que eu diga a verdade. Freud mirou Brauer com espanto. A verdade? O que você quer dizer, Joseph? Você não tem desespero, você tem tudo. É invejado por todos os médicos de Viena. A Europa inteira recorre aos seus serviços. Muitos excelentes estudantes, como o jovem e promissor Dr. Freud, estimam cada palavra sua. Sua pesquisa é notável. Sua esposa, a mais bela e sensível mulher do império. Desespero? Por que, Joseph? Se está na crista da vida. Brauer pôs a mão sobre a de Freud. A crista da vida? Disse-o bem, Zig. A crista, o ápice da subida da vida. Mas o problema das cristas é que logo vem a descida. Da crista posso divisar o resto de meus anos estendidos diante de mim. E a visão não me agrada. Vejo apenas envelhecimento, definhamento, filhos, netos. Mas, Joseph, o alarme nos olhos de Freud era quase palpável. Como pode dizer isso? Vejo sucesso, não queda. Vejo segurança, aclamação. Seu nome ligado perpetuamente a duas grandes descobertas fisiológicas. Brauer recuou. Como admitir ter conduzido toda a sua vida apenas para descobrir que a recompensa final não era, afinal, de seu agrado? Não, essas coisas teria que manter para si. Certas coisas não se contam aos jovens. Deixe-me colocar nestes termos, Zig. Aos 40, vemos a vida de uma forma inimaginável aos 25. 26, quase 27. Brauer riu. Desculpe, Zig. Não estou querendo diminuir você, mas acredite que tenho muitos assuntos particulares a discutir com Müller. Por exemplo, tenho problemas em meu casamento que prefiro não compartilhar com você para não ter que esconder coisas de Matilde, prejudicando a intimidade entre vocês. Apenas acredite. Encontrei muito que falar com Müller e posso torná-lo convincente, atendo-me, em grande parte, à verdade. É o passo seguinte que me preocupa. Você quer dizer o que acontecer depois que ele recorrer a você como fonte de ajuda para o desespero dele? O que você pode fazer para diminuir a carga dele? Brauer assentiu com a cabeça. Diga-me, Joseph. Suponha que você possa projetar a próxima fase à vontade. O que gostaria que acontecesse?
O que é que uma pessoa pode oferecer à outra? Bom, bom, você estimula meu pensamento. Você é ótimo nisso, Zeke. Brower refletiu por alguns minutos. Embora meu paciente seja um homem, não sendo, é claro, um histérico, mesmo assim creio que gostaria que fizesse exatamente o mesmo que Berta. Limpeza de chaminé? Sim, revelar tudo para mim. Estou convencido de que há algo de terapêutico em desabafar. Veja os católicos. Os padres vêm oferecendo alívio através da confissão durante séculos. Gostaria de saber, disse Freud, se o alívio advém do desabafo ou da crença no perdão divino. Tive como pacientes católicos que, embora agnósticos, se beneficiavam da confissão. Além disso, em alguns momentos de minha vida, anos atrás, senti alívio ao confessar tudo a um amigo. E você, Zig, alguma vez sentiu-se aliviado pela confissão? Já se desabafou totalmente com outra pessoa? Claro, com minha noiva. Escrevo para Marta todos os dias. Que é isso, Zig? Brower sorriu e pôs a mão no ombro do amigo. Você sabe que há coisas que não pode contar para Marta. Especialmente Marta. Não, Joseph. Conto tudo para ela. O que eu não poderia contar-lhe? Quando você ama uma mulher, quer que ela só pense de você. Naturalmente, você esconde algumas coisas sobre si, coisas que poderia mostrá-lo sob um ângulo desfavorável. Seus desejos sexuais, por exemplo. Brown notou o rubor profundo de Freud. Nunca antes tinha tido uma tal conversa. Provavelmente, Freud jamais tivera uma. Mas meus desejos sexuais envolvem apenas Marta. Nenhuma outra mulher me atrai. Digamos então, antes de Marta. Não houve antes de Marta. Ela é a única mulher que sempre desejei. Mas, Zig, tem que ter havido outras. Todo estudante de medicina em Viena tem seu cacho. O jovem Stiller parece ter um bom por semana. Essa é exatamente a realidade que quero proteger Marta. Schiller é um dissoluto, todo mundo sabe. Não tenho estômago para essas paqueras, nem tempo, nem dinheiro. Preciso de cada florim para os livros. O melhor é abandonar este assunto, pensou Brauer. Entretanto, aprendi algo importante. Agora sei os limites do que posso esperar compartilhar com Freud. Zig, fiz com que nos desviássemos da rota. Retrocedamos 5 minutos. Você perguntou o que eu gostaria de que acontecesse. Pois bem, espero que Müller se abra sobre seu desespero. Espero que me use como um padre confessor. Talvez isso em si tenha uma ação terapêutica. Talvez o traga de volta ao rebanho humano. Ele é uma das criaturas mais solitárias que jamais conheci. Duvido de que alguma vez tenha se revelado a alguém. Mas você me contou que ele foi atraído por outros. Sem dúvida confiou neles e se revelou a eles. Senão, não poderia haver traição. Sim, tem razão. A traição é um grande problema para ele. De fato, penso que este deveria ser um princípio básico, talvez o principal fundamental de meu procedimento. Primum non nocere. Não cause dano, não faça nada que ele possa interpretar como traição. Brauer meditou sobre essas palavras por alguns momentos e depois acrescentou. Você sabe, Zig, trato todos os meus pacientes dessa forma, de modo que isso não deverá ser problema em meu futuro trabalho com Müller. Mas existe minha duplicidade do passado. Isso sim, ele poderia ver como traição. Entretanto, não posso desfazê-la. Gostaria de poder me purgar e compartilhar tudo com ele. Meu encontro com Franla e Salomé, a conspiração dos amigos para que viesse a Viena e, acima de tudo, meu fingimento de que sou eu, e não ele, o paciente. Freud balançou a cabeça vigorosamente. De jeito nenhum. Essa purgação, essa confissão seria para o seu benefício, não para o dele. Não. Penso que, se deseja realmente ajudar seu paciente, terá que persistir nessa mentira. Breuer fez um sinal de anuência com a cabeça. Sabia que Freud estava certo. Muito bem, vamos fazer um balanço. O que temos até agora? Freud respondeu prontamente. Adorava esse tipo de exercício intelectual. Temos vários passos. Primeiro, envolvê-lo abrindo-se para ele. Segundo, inverter os papéis. Terceiro, ajudá-lo a se abrir plenamente. E temos um princípio fundamental. Manter a confiança dele e evitar qualquer aparência de traição. Agora, qual o passo seguinte? Suponha que ele compartilhe seu desespero com você. E depois? Talvez, respondeu Brauer, não seja preciso outro passo. Talvez simplesmente revelar-se a si mesmo constitua tamanha realização, tamanha mudança em seu modo de vida, que seja em si suficiente. A simples confissão não é tão poderosa assim, Joseph. Se fosse, não haveria católicos neuróticos. Sim, sem dúvida você tem razão. Mas talvez, Brauer apanhou seu relógio do bolso, isso seja tudo que podemos planejar por enquanto, sinalizou ao garçom pedindo a conta. Joseph, gostei desta consulta.
Aprecio a forma como nos aconselhamos. É uma honra para mim que você leve minhas sugestões a sério. Na verdade, Zig, você é exímio nisso. Juntos formamos uma grande dupla. Entretanto, não vejo muita aplicação para nossos procedimentos. Com que frequência aparecem pacientes que requerem tal tratamento bizantino? Na verdade, hoje senti que muito mais do que inventando um tratamento médico, estamos planejando uma conspiração. Sabe quem eu preferiria como paciente? O outro, aquele que pediu ajuda. Quer dizer, a consciência inconsciente aprisionada dentro do seu paciente? Sim, respondeu Brauer, entregando ao garçom uma nota de 1 florim sem conferir a conta. Nunca conferia. Sim, seria bem mais simples trabalhar com ela. Veja bem, Zig, talvez esta deva ser a meta do tratamento. Libertar aquela consciência oculta. Permitir que peça ajuda à luz do dia. Sim, isso mesmo, Joseph. Mas libertar seria o termo apropriado? Afinal, ela não tem uma existência própria. É uma parte inconsciente de Müller. Não seria a integração que procuramos? Freud parecia impressionado com sua própria ideia e bateu levemente com o punho na mesa de mármore enquanto repetia. Integração do inconsciente. Ótimo, Zeke, acertou na mosca. A ideia, entusiasmou Brauer. Uma grande descoberta. Deixando para o garçom alguns kreuzer de cobre, ele e Freud caminharam até Michelerplatz. Sim, se meu paciente conseguisse integrar essa outra parte de si, seria um grande feito. Se aprendesse como é natural precisar do apoio de outra pessoa, isso sim seria suficiente. Descendo a Kohlmarkt, atingiram a movimentada rua Gramben e se separaram. Freud tomou a Naglicar-se em direção ao hospital, enquanto Brauer atravessou a Steplantis em direção a Backstreet 7, pouco depois das avultantes torres góticas da igreja de Santo Estevão. A conversa com Zig o deixara mais confiante em relação ao encontro da manhã seguinte com Nietzsche. Não obstante, teve uma premonição inquietante de que toda essa elaborada preparação não passasse de ilusão, de que a preparação de Nietzsche, e não sua própria, iria governar o encontro.